Inclusive, aqui é o Márcio que está aqui, ele tinha falado para mim, Fábio, você não vai botar o futebol feminino, não? Eu falei, Márcio, eu não sei, do projeto que eu fiz, eu quero falar de futebol. Eu não quero falar de futebol masculino direto, entendeu? Então, assim, não estava direto, assim, o futebol masculino específico. Estava o futebol. Então, assim, futebol das suas particularidades, o futebol com seus detalhes. Então, assim, na segunda-feira, nós falamos do futsal, da iniciação do futsal, como é que é esse processo. Na terça-feira, nós falamos com o Pedrinho Viana, que foi um ex-atleta de futebol do Flamengo, que era uma promessa, ele era um craque na minha época, ele falou com a gente, fez um testemunho, que ele ganhava com 15 anos o que ganhava um profissional no Flamengo. Então, assim, e por que ele não deu certo? Ele não deu certo, ele não foi o craque que todo mundo esperava. Então, assim, na quarta-feira nós fizemos uma entrevista com o Renato Carioca, que foi um atleta antigo, que veio do interior, veio lá de time pequeno, que veio do América, e depois foi para o Flamengo, Botafogo, para fora do Brasil. Na quinta-feira fizemos com o Alexandre Trindade, que foi um professor, né, que falou sobre treinamento de potência e musculação no futebol, que foi excelente. Na sexta-feira nós fizemos com o empresário, Xande Bastos. Na sexta-feira ele falou o que um atleta precisa para ser hoje um atleta de futebol profissional, que serve para os dois lados, não serve só para o homem, entendeu? Então, assim, a minha intenção era essa, que abrangesse o futebol masculino e o futebol feminino. E aí, dentro desse processo, eu falei assim, não, mas dá para encaixar um direto do futebol feminino. Aí encaixei dois, consegui os dois, eu perguntei aos dois colegas, que vão estar no Fala Geral hoje, que é os paneteiros, eu falei, eu consegui duas pessoas, o que eu faço? Coloco os dois? Não, claro, coloco os dois, aproveita e coloca os dois. Aí foi que nós colocamos você e o Ricardo. Gente, obrigado aí. Quem quiser ver um pouquinho mais dessas lives, dessas entrevistas, tá lá no canal do YouTube FS Clube, tá bom? Vamos lá, Índia. A pergunta. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta também, pode fazer embaixo, eu coloco aqui. Esse é o momento, tá? Esse é o momento das perguntas agora. Índia, como é que é essa relação da menstruação da mulher em relação ao treinamento, ao futebol, como a mulher lidar no dia a dia com o que ela tem e o esporte? Então, eu vou falar desse aspecto sobre duas visões, né? Eu tenho a visão do atleta, que é a visão do atleta minha de vivência, de mulher que menstrua e que tinha seus problemas em relação à menstruação, que graças a Deus o meu não é parecido com o de muitas mulheres. Estava até falando isso ontem com uma amiga minha. Eu não sinto muita cólica, eu não tenho um fluxo muito intenso, então isso me ajudou muito no meu rendimento, era uma coisa que não me atrapalhava muito. Eu sentia sempre que eu tinha um pouco mais de retenção de líquido, então eu ficava um pouco mais pesada, mas essa coisa de não consigo treinar porque estou com muita cólica, não consigo jogar porque o fluxo está ruim e estou com dor de cabeça, cara, eu fui assim, privilegiada, eu não tinha muito essas coisas. E isso é importante falar, e agora trazendo para o lado científico, que isso era eu, Índia. Eu tive companheiras, parceiras de clube, que elas tinham problemas demais com cólica, eram jogadoras que não conseguiam nem levantar da cama. Então, era complicado. E vamos falar de maneira científica. A gente está falando de um ciclo menstrual que acontece, que vai desde o primeiro dia da menstruação até quando você vai menstruar de novo. Ele tem uma flutuação hormonal. A gente tem hormônios que sobem numa fase, descem em outra fase, e esses hormônios eles têm interferência, cientificamente comprova que ele tem algumas interferências no corpo feminino. Em algumas mulheres mais, em algumas mulheres menos, mas existe uma flutuação hormonal, independente de como é no meu corpo, independente de como é no corpo de outras mulheres, ninguém está igual todos os dias desse ciclo. Então, tem estudos que dizem até que existe uma probabilidade maior de lesão durante um período menstrual, que é mais ou menos ali no meio do ciclo. Então, hoje tem sido muito importante o controle dos clubes, desse ciclo hormonal das jogadoras. É um assunto que tem que ser falado, que tem que ser discutido entre as comissões técnicas, tem que ser acompanhado exatamente por essa diferença que eu te falei. Algumas vão ter muita dificuldade no momento da menstruação, outras não terão muitas dificuldades. E como que eu sei disso? Fazendo o que você fez agora, você me perguntou. Então tem que haver esse acompanhamento, tem que haver esse controle.
porque tem jogadora que não vai conseguir treinar e tem jogadora que vai conseguir treinar normal. Então você tem que conhecer o perfil da sua jogadora para você, e é uma coisa diferente do masculino, né? Porque o masculino normalmente, por exemplo, vamos falar de controle de carga no masculino. Hoje se faz muito ou GPS nos grandes clubes e teste sanguíneo, mas vamos lá, eu faço com meus alunos, é só deixar claro o que é aqui mais ou menos controle de carga, é você entender qual foi a carga aplicada naquele atleta. Então você programa um treinamento e você aplica uma carga, que é a carga externa. Vamos dar um exemplo, correr 10 minutos. Você aplicou uma carga durante 10 minutos. Ele correu, você tem correr 2,5 km em 10 minutos. Qual foi a carga? 2,5 km em 10 minutos. Isso aí é o que todo mundo fez. Mas e aí? Todo mundo respondeu igual? Se você tiver um jogador bem preparado, isso para ele é mole. Ele vai falar, olha, minha percepção de esforço nesses 10 minutos foi 3, porque foi tranquilaço. E você vai, de repente, pegar uma pessoa que nunca correu na vida, ela vai dizer para você, olha, correr esses 10 minutos, ter que fazer 2,5 km em 10 minutos, para mim foi 8 de percepção de esforço, estou aqui cansada. É para as pessoas entenderem que o treino não foi igual para as duas pessoas. De carga externa foi igual, eu apliquei a mesma distância e o mesmo tempo, só que internamente respondeu completamente diferente. Para um jogador, para uma pessoa foi muito tranquilo e para outra pessoa foi muito difícil fazer aquilo ali. Então isso a gente chama de carga interna. E aí no futebol masculino, de repente dá para parar por aí, né? Fora as outras perguntas, questão a cor de urina, questão a noite de sono, questão a alimentação. Mas aí no feminino não dá para parar por aí. No feminino você tem que saber as características da sua jogadora, como o corpo dela funciona. E é falado no dia a dia isso, é perguntado, como é que é essa situação? Então, honestamente, eu parei de jogar em 2015. Eu nunca tive esse controle no clube. Nunca, em clube nenhum. O máximo que acontece é o cara ter, na época era a pessoa ter a sensibilidade de eu dizer que estava com cólica e aí diminui um pouco a carga, faz o que dá, mas não que isso fosse uma planilha, um questionário que eu respondesse todos os dias, porque olha só, vou te falar uma coisa, às vezes a gente não se conhece. Porque já tá ali, eu tô com cólica. Quanto de cólica? O quanto que dá para eu treinar nessa cólica? O que eu consigo fazer nesse período? E às vezes se pega muito ali quando já tá na TPM. Mas e depois? Logo que minha menstruação vai embora. Caraca, eu joguei pra cacete, eu voei, e eu nem me deparo com a situação, nem atrelo ao fato de repente, eu rendo mais quando minha menstruação vai embora. É o meu melhor momento, sabe? E eu acho que isso tem a minha interferência como preparadora física, mas eu acho que é um contexto também que a gente depende muito da medicina, a gente depende muito da nutrição, porque com a alimentação dá para controlar muita coisa. Você vai ter jogadora que dorme mal na fase menstrual. E isso é uma característica, de repente, da flutuação hormonal que ela está sofrendo. Ela dorme bem durante um período do ciclo dela e quando, de repente, está na TPM, ela dorme, não consegue dormir cedo, tem problema para dormir. Então, aquele dia é o dia que ela vai ter que largar o celular mais cedo, porque a luz do celular já atrapalha essa questão do sono. É o dia que, de repente, ela tem que incluir alguma coisa na alimentação dela que ajude em substâncias que estimulem o sono. Então, é um controle que não dá para ser só do preparador físico. É uma questão que tem que ser muito, muito conversada, tem que ser batido nessa tecla, porque ao mesmo tempo que eu falo assim, o esporte, é o futebol, mas tem as particularidades, como a gente falou, sim. E o ciclo menstrual é uma delas, e não só no futebol, né, como todos os outros esportes. Eu estava lendo ontem, eu não lembro se foi a Sara Menezes, que fez a opção de estar menstruada durante a final de um período olímpico. Porque para Sara Menezes, eu não sei se é a Sara, mas para essa atleta que disse que preferia estar menstruada, foi identificado que era o melhor período competitivo dela. Então, é diferente dos outros? A grande maioria não funciona bem nessa época, mas para ela foi identificado aquilo ali. E só foi identificado porque eles foram a fundo nessas questões com ela. E no esporte individual, é mais fácil. Porque você está falando de uma pessoa. Quando a gente está falando de futebol, a gente está falando de muitas pessoas, é mais difícil. E também a gente está falando de uma coisa que tem calendário.
é final de competição, eu não posso ficar sem jogar. Sou zagueira, eu era zagueira, né? Então sou zagueira, titular, segurança do meu time, capitã. Ah, não vou jogar porque estou menstruada? Isso não existe. O que pode acontecer é, se o meu período menstrual me prejudica demais, a gente vai ter interferência da ginecologista, precisa, não precisa de interferência hormonal, precisa, não precisa suspender essa menstruação, precisa, não precisa tomar alguma pílula, usar DIU. Isso aí não é uma decisão minha como atleta, nem minha como preparadora física, é uma decisão de comissão técnica. Parece uma coisa tão básica isso. E assim, Parece, você falar né? que não existia. Acho que o teu professor aqui também, acho que é Ângelo Nassif, acho que foi Meu professor de parceiro, fisiologia. Alguma coisa que ele falou, meu infelizmente não amigo. existe esse controle, deveria ser feito na base desde a primeira menarca, claro, né? Desde a Isso. menarca. As atletas deveriam ter um prontuário em relação aos seus históricos menstrual e sua interferência no rendimento. Cara, isso é assim, isso é tão básico para a mulher, mas ao mesmo tempo vocês não têm um protocolo para fazer isso. Um protocolo de repente simples. Esse protocolo seria uma carteira como se fosse uma carteira de vacinação, né? Que a mulher tivesse isso desde o início, para saber como foi o primeiro dia, para ter isso mais organizado. E realmente isso não tem. E assim, é algo interessante. Deixa eu mandar isso, um né? beijo pro Ângelo. O Ângelo, na verdade, eu acho que foi. Eu tenho muitas amigas, né, do futebol feminino, e na faculdade eu fiz um amigo só, homem, né, o Ângelo. E a gente começou numa relação meio de competição, porque ele era um aluno extraordinário e a gente ficava competindo nota. E aí depois nós viramos melhores amigos, a gente começou a fazer trabalho junto, aí parou de competir. É um grande cara do vôlei. Ele só não está numa posição maior ainda no vôlei, porque ele se parece muito comigo, dessa coisa de não engolir sapo, de não vai botar filho de ninguém para jogar. Com ele joga quem tem que jogar. Mas eu admiro essa postura dele e eu acho que por isso que a gente se aproximou, porque a gente se parece muito até nisso. Ele também Carla, mas entende também demais fisiologia. ele falou aí. Mas também, assim, existe também na profissão uma maturação, né? Então, assim, Aham. a maturação na profissão demora um pouquinho, são lá para os 10 anos, 11, 12 anos de maturação de uma profissão. Claro, algumas pessoas parecem antes, mas a maioria vem, porque esse é um ciclo, né? Umas pessoas vão saindo, outras boas vão aparecendo, Sim. e isso é muito natural também, né? E Mas deixa assim, eu só falar uma coisinha sobre, só uma coisinha sobre o ciclo menstrual. Não é uma exclusividade do futebol feminino, não, de não controlar isso. Tem não, alguns pontos no esporte que ainda são bem renegados. Um deles, por exemplo, no Brasil, principalmente, é a psicologia. Eu acho que a psicologia ainda não é vista, o poder da mente dentro do esporte de alto rendimento no Brasil ainda não é visto como deveria ser visto, por exemplo. Então, essa questão menstrual também ficou. Ainda precisa de muito estudo. É diferente você monitorar, de você controlar, interferir. Uma coisa é eu perguntar para a jogadora como ela se sente durante todos os dias do ciclo menstrual dela. E aí eu tenho um relato, e aí, de repente, é caro você fazer acompanhamento sanguíneo, por exemplo, você fazer teste sanguíneo de hormônio, fazer teste hormonal com frequência, digamos ali, direto num período hormonal, num período de um ciclo certinho para entender o ciclo dela. Então, eu entendo a limitação dos clubes, inclusive de futebol feminino. Eu acho que não dá para se fazer o máximo ainda, que é esse estudo mais científico no sentido de sangue, de hormônio certinho para saber tudo o que acontece nesse período, mas o controle, pelo menos essa relação pessoal de o que você sente, vamos ver até onde dá para você ir, será que você consegue? Vamos conversar com uma ginecologista, ver se dá para fazer pelo menos um exame e ver se é adequado usar pílula, não é adequado. Cara, eu conheço jogadora que não quer usar pílula. Eu li uma matéria, acho que falando sobre Bahia e Vitória, né? Os dois times da Bahia que estariam fazendo esse controle. E uma das jogadoras falou que ela não quer usar pílula. Ela não se sente confortável, não vai tomar pílula. Então também tem a decisão pessoal do atleta e às vezes o poder de convencimento. Se for melhor para ela tomar pílula, alguém vai ter que sentar com ela e explicar. Porque eu acredito que ela tem essa decisão já pensando naquela questão de coagulação sanguínea, de pessoas que relataram trombose por causa de pílula. Ela deve ter essa imagem, então tudo tem que ser explicado também, não dá para ser imposto, né? O atleta, eu defendo muito que o atleta tem que acreditar naquilo que você está colocando para ele, seja em relação a treinamento, em relação à conduta. A partir do momento que ele abraça a causa, as coisas fluem, as coisas acontecem. A Tá Oliveira botou assim, hoje em dia existem aplicativos que fazem esse controle, os clubes poderiam inserir
nesse controle das atletas. Assim, isso aí, Carla, isso aí é você, o profissional que vai estar daqui a pouco na ponta aí da profissão, na ponta do futebol feminino, essas experiências você vai colocar em prática como preparadora física, como técnica. Assim, quanto mais controle tiver, melhor, fica mais na sua mão. Tem uma pessoa que botou, a Karina Simões, ela botou aqui, como fica a escolha de ter filho em relação à visão dos clubes? Então, a questão do filho no atleta ela é mais complicada porque quando você tem uma outra função, você consegue trabalhar até muito mais perto da data de você ter o neném e você consegue voltar mais cedo. Como a gente está falando da rotina de atleta, é um pouco mais difícil, né? Você pode continuar treinando. A gente viu a Morgan agora que treinou de barrigão lá no Orlando, linda, inclusive, e fazendo coisas de barriga, dando um chute lá já barriguda que eu não consigo, né? Mas tudo bem. Mas é mais difícil, sim. E hoje, ainda em relação ao clube, o que acontece? As jogadoras de futebol feminino ainda não estão muito respaldadas por contrato, ainda não estão muito respaldadas por carteira assinada, carteira de trabalho. Então fica um negócio assim, para a jogadora que tem contrato de boca, inclusive, a partir do momento que ela engravida e ela não consegue mais jogar pelo clube, tchau. Já era. Ela fica desassistida. O futebol feminino hoje ele não funciona da maneira que você olha o atleta de maneira contínua, numa crescente. Que a gente fala até de ciclo olímpico de 4 anos, mas a construção do atleta é muito mais tempo que isso. Então, a atleta de futebol feminino, ela está aqui no clube, daqui a 3 meses ela está sem clube, está treinando por conta própria, daqui a pouco ela está no clube. Então, é difícil até para quem não pensa em engravidar. Então, para quem pensa em engravidar, é uma realidade bem difícil. Eu acho que não é nenhuma questão do clube olhar a questão da gravidez. Mas o clube trata todas as jogadoras iguais, assim, não tem muita condição de trabalho, essas condições de carteira assinada, de contrato ainda não. Está melhorando muito, já melhorou bastante. Mas, por exemplo, você tem um contrato de 1 ano, o contrato acaba, você está grávida, o contrato acabou, e aí você vai, acho que passar pelo momento mais feliz aí, acho que quem tem filho vai dizer que faria tudo de novo, mas eu acho que não é tão fácil assim. Tem momento para tudo, atleta. Né? Acho que sim. Tem momento para tudo. Eu tenho o Gutinho aí, não sei se você conhece, eu não conheço. Obrigado aí, Gutinho, pela presença. Kaique, todo mundo. O Gutinho falou que aula de live. E realmente o Guto a gente se conheceu num festival de futebol que teve aqui da Gatorade no Rio. Se conheceu através da Érica e da Vicky do Corinthians. Elas nos apresentaram porque ele precisava fazer um festival aqui no Rio. E foi um festival maravilhoso. Guto, obrigada. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui, assim, você, aproveitando que você é uma profissional e a gente pode perguntar, que saia a resposta, assim, não tenho como não perguntar um detalhe para você. No voleibol já está entrando trans, já no esporte, muitas reclamações. Isso aí não é sobre política, não é uma realidade. Só quem está ali no dia a dia e consegue ver a diferença, não é? Pessoas acharem que vocês são contra isso. Eu tenho a minha posição. Qual é a posição da Índia em relação assim? Veio hoje um trans jogar futebol feminino, disputar com as mulheres. Como você vê essa participação dele ou dela, né? Dela nesse processo, nesse esporte? Eu vou ser bem direta. Depois eu explico por quê, mas eu vou ser bem direta. A inserção dela, porque no caso já é ela, já fez o processo de transição e socialmente tem que ser vista como ela, e eu chamo de ela, e digamos que trocou para um nome feminino, obviamente trans troca para o nome feminino, vou chamar pelo nome, mas no meio esportivo, competitivo, é inviável. Não tem como, não tem condição. Eu acabei de falar, e isso eu falei no início da live, que o esporte competitivo ele é excludente. E ele vai excluir algumas pessoas, sim, no nível competitivo. Eu acho que justiça social não dá para ser feita dentro do esporte competitivo. Não tem como. Eu fico muito triste com o preconceito que qualquer tipo de pessoa sofre na vida. Eu acho que essas pessoas trans, as pessoas às vezes falam sobre
escolhas. E, na verdade, gente, a gente tem que entender que não é, eu quero mudar de sexo. Não é isso. É a forma como a pessoa se vê, é a forma como a pessoa se enxerga, é a forma como ela é feliz. E ela tem meu total apoio. Só que a vida é feita de escolhas, né? E aí, se você não escolheu aquilo ali, como eu falo, que apontou o dedinho e falou, eu quero ser mulher. Não é isso. Ela se enxerga como mulher. Automaticamente você vai virar mulher, mas automaticamente no meio esportivo você tem muitas vantagens genéticas em relação ao seu período masculino e ao seu período de maturação, a seu ganho de força, a seu ganho de velocidade, que não vai ser porque, de repente, aos 25 anos, aos 20 anos, ou até antes, 18 anos, você vai começar a tomar hormônio feminino e você vai regredir todos esses processos que você avançou graças à sua genética masculina. Então, assim, o grande exemplo do vôlei é a Tiffany. Tiffany, é. Ah, mas a Tiffany não joga mais do que a Tandara, por exemplo. Vamos dar o exemplo assim. Não é mais alta do que a Thaísa. Tá, eu falei que o esporte é excludente. A Thaísa é uma das mulheres mais altas que a gente teria aí no país. Ela não está no padrão feminino, ela é fora da curva de altura. A Tandara, ela é fora da curva de força, fora da curva do universo feminino. Nasceu mulher, se desenvolveu como mulher. Então, ela é fora da curva de força. Isso é um mérito dela. É uma vantagem que ela leva em cima de outras mulheres, mas ela não é uma vantagem fisiológica de hormônios masculinos que ela nasceu homem. É um fora da curva. E ela compete com mulheres e é óbvio que isso vai trazer vantagens para ela dentro do esporte. A Tiffany, quando era homem, ela não era uma jogadora fora da curva, não era um jogador fora da curva em nada. Era um jogador mediano, acho que jogava na Itália. Então hoje, o que a Tiffany salta é muito decorrente do que ela desenvolveu de força lá como homem. O quadril da Tiffany não é igual ao meu quadril. Não é igual ao quadril da Tandara. Não é igual ao quadril da Thaísa, que nós mulheres nós temos o quadril mais largo e a gente tem uma angulação de perna, de coxa com o joelho diferente. Isso não é propício para salto. O corpo da Tiffany, ele é mais propício para salto, ele é mais propício para velocidade, ele é mais propício para força, mesmo que ela tenha feito a transição, mesmo que ela tenha todos os hormônios femininos agora parecidos com o meu, existe uma época de vantagem. É como se ela tivesse um longo período da vida dela tomado bomba. E hoje ela ainda tivesse as vantagens desse período. Então, é um assunto complicado, é um assunto polêmico. Tem gente que, de repente, está me vendo aqui e não concorda comigo. Gente, sinto muito. Como eu falei no início da live, essa sou eu. Eu tenho as minhas opiniões. Eu sou alguém que gosta muito de fisiologia, eu sou alguém que gosta muito de ciência. Então, a minha base científica para falar é isso, de que houve um desenvolvimento com um hormônio masculino que nenhuma outra mulher teve. Se tivesse, ia ser considerado doping. Se a Tandara tivesse... Ô, Carla, assim, o que você falou, assim, essa sou eu, nem precisa você falar isso. Assim, a sua posição, a sua explicação foi dentro do que você acredita, entendeu? Uhum. Assim, não precisa ninguém aceitar o que você está falando, né? Então, assim, você deu a sua posição, eu tenho a minha. E eu falei para você, eu acho que não tem como a gente fazer justiça social dentro do esporte de alto rendimento. Eu acho que trans tem todo o direito de praticar todos os esportes, como eu falei, principalmente se for lazer e social, mas hoje não tem, é uma lacuna. O esporte para trans é uma lacuna. Eu não acho que a Tiffany tenha que jogar no esporte masculino, tá? Eu não acho que ela tem que chegar e jogar na Superliga, contratar o Taubaté, não acho isso. Mas também não acho que ela se encaixe no esporte feminino, por decorrência de todas essas vantagens. Acaba ficando numa lacuna. Mas é uma lacuna que teve muita gente que nasceu mulher ou nasceu homem também quis virar jogador e não pôde por algum motivo, por alguma limitação. E hoje a limitação dela é essa. É a lacuna que ela se encontra, que não tem um esporte competitivo de alto rendimento trans, não tem, ok, mas hoje não dá para ser inserida como justiça social dentro de um esporte que é rendimento, entendeu? Isso que eu acho. Porque ficou uma coisa antes, né? Falava, se defendia e tal. Aí quando foi pro esporte, aí ferrou. Então, assim,
Aham, Aí que foi um problema, porque as próprias mulheres que não tinham uma linguagem, não falaram de maneira clara o que elas achavam, não, tudo bem. Enquanto não aconteceu de fato, estava tudo bem. Quando aham, aconteceu de fato, que entrou e aí foram contra. É aí que foi o grande aham, problema. Então, assim, a mesma coisa no futebol. Hoje não tem. Se você tem um vocabulário hoje, não, mas se tiver, a gente vai ver. Aí depois, quando tiver, não aceitamos, muda muito. aham, Agora, se você já tem um vocabulário, hoje, não, eu não concordo, você vai continuar não concordando. Entendeu? uhum. Não é É porque assim, isso. é porque nos teus olhos arde mais, nos olhos lá do vôlei arde mais, no teu arde É menos. bem isso. Então É bem é isso. isso que foi antes do vôlei, de acontecer isso no vôlei. Então ficou chato por conta desse contexto. Vamos Aham. lá, tem aqui a pergunta de Diário Feminino. A criação do time feminino, por obrigação da CBF, poderia ter uma fiscalização e regras acerca dessa inserção nos clubes, para que as atletas tenham maior respaldo sobre essa profissionalização? Fala rapidinho, Índia. A gente já falou um Olha, pouquinho, mas fala de novo. eu acho que a CBF ela tem um papel importante na construção do futebol feminino. Só que eu acho que também não dá para ser tudo na conta da CBF. Eu acho que, por exemplo, a gente passou por um momento aí de pandemia, onde a CBF direcionou dinheiro para clubes femininos que tinham um time nas suas competições. E os clubes não repassaram para as atletas. Eu acho que a responsabilidade da CBF, sim, tinha que estar escrito em contrato e os clubes assinados, sim, que esse dinheiro era do feminino. E aí é uma responsabilidade da CBF, sim. O clube é obrigado a direcionar para o feminino, se ele recebeu por causa do feminino, e a CBF tinha que fiscalizar isso. Em relação à obrigação dos clubes, eu acho que ainda é difícil para a CBF ter esse controle todo em cima dos clubes. A gente sabe que alguns clubes têm dificuldade e a gente sabe que alguns dirigentes de clube têm má fé. Eu passei por clube em Foz do Iguaçu que eu não suporto meu dirigente por isso. Para mim não era uma dificuldade dele, para mim era uma ausência de caráter. Então, quanto à ausência de caráter de quem está à frente do futebol feminino, a CBF não tem tanto o que fazer. Ela pode adotar medidas de fiscalização, ela pode, por exemplo, fazer algumas exigências a mais para esses clubes, porque a gente tem situações de jogadoras em relação a salário, em relação à condição de trabalho. Eu acho que poderia estar assim, escrito em algum lugar alguma coisa mais relacionada a essa condição de trabalho que os clubes tenham, não só a obrigatoriedade de ter o time, porque senão o time vai ali, eu pego ali na esquina um monte de jogadora que está jogando uma pelada, bota a camisa do meu time, perde no primeiro jogo, vai embora e tchau. Eu acho que dá para a CBF ter um pouquinho mais de interferência nisso daí, mas não acho que tudo tenha que ser controlado pela CBF, não. Acho que os clubes têm que ter um pouquinho de consciência também. Até as próprias atletas também, né? Se você não pode fazer algo, assim, não vai aceitar. Isso acontece em qualquer profissão. Né? Se você é obrigado a ter carteira assinada jogando, vamos botar assim, a pessoa, não, olha Uhum. só, vou te pagar isso aqui por fora e não te assina a tua carteira. Aí você, então beleza. Então, assim, ela tá remando contra. Os clubes eles usam muito do sonho da jogadora. Esses dias passou a matéria sobre essa situação do dinheiro, né, que os clubes não repassaram para as jogadoras. E as jogadoras de um time, acho que de Alagoas, elas estavam falando, elas deram um depoimento falando que tá tudo certo, elas têm alojamento, elas têm sabonete, elas têm pasta de dente, elas têm absorvente. Cara, no meu mundo, isso é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Elas não teriam nem que estar na televisão falando que tem isso e agradecendo por isso. Mas socialmente, e existe sempre essa dependência, às vezes psicológica das jogadoras, o cara faz de uma forma que convence a jogadora que aquilo ali é suficiente, é o máximo, em nome do sonho dela. Porque se você não aceitar isso daqui, você não vai jogar e aí você não vai chegar no seu sonho. E aí elas se trocam por muito pouco em busca do sonho delas. Eu perdi algumas possibilidades, eu saí da Marinha por não abaixar a cabeça para muitas situações, eu interrompi talvez alguns sonhos meus, mas essa sou eu, Índia, de sempre me posicionar e de repente perder algumas possibilidades para não perder aquilo que eu acredito. Só que tem jogadora, cara, que se dobra algumas situações que ela realmente não concorda por causa do sonho, por causa dessas ameaças que às vezes não são de maneira direta. Até essas ameaças, essa questão de relação de dependência da mulher com o homem que ainda existe na sociedade. Então, para algumas jogadoras eu sei que é difícil. Só que o meu pedido é não se calem e não se dobrem. Só que eu sei que muitas não vão atender o meu pedido, infelizmente.
Ô, Índia, e como é que são as dores da mulher? Tem algumas particularidades? A bola bate em algum determinado lugar que a mulher sente mais dor? O homem é na região genitária, ali embaixo. E na mulher, onde é? No peito. A gente não tem saco, né? Vocês sentem muita dor no saco quando a bola bate ali. A gente sente dor no peito. No mais, cara, assim, tanto que você vê na barreira, né? Tem alguma proteção protege. que se coloca às vezes? Não, a gente usa top normal e na barreira protege colocando a mão aqui. Inclusive, eu vi algumas piadas uma vez, acho que era um time africano, não lembro exatamente, que mostrou jogadoras na barreira com a mão onde os homens botam mão. Elas não estavam protegendo o peito e elas estavam protegendo aqui embaixo. E muito se questionou sobre o gênero dessas mulheres que estavam jogando ali, que elas eram homens. Gente, antes de a gente criticar qualquer situação, qualquer cultura, a gente tem que entender. Aquelas jogadoras, é cultural elas protegerem como se fosse a genitália, não porque elas acham que vai doer, mas porque elas tiveram que se passar por homem muitas vezes para poderem jogar. Então, elas imitam o que os homens fazem, né? De botar a mão assim. Isso culturalmente ficou. Elas acostumaram a botar a mão aqui, porque se elas falassem que eram mulheres, elas não poderiam jogar. Então, qualquer vez que elas iam para a barreira, elas botavam a mão onde o homem bota. Porque se tu bota aqui, o cara vai ver. Qual país foi isso? Eu não lembro exatamente, mas essa foto rodou, e assim, rodou em forma de piada na internet, e eu não gostei porque quando você não conhece a fundo uma cultura, você critica sem muito saber, né? Mas era por isso que essas mulheres protegiam, porque elas, para jogar, elas tinham que fingir que eram homens. E homens protegem genitália, por isso que elas se protegiam assim. Mas a gente protege peito dói bastante. No mais, dói igual, eu acho, né? Olha só, gente, nós temos um quadro final que é o Estufa Rede, assim, já estamos terminando a nossa live, uma live maravilhosa. Assim, já quero te agradecer pelo carinho, Carla. Se alguém tiver alguma pergunta, dá até tempo de fazer. Quero te agradecer pelo carinho, agradecer pelas palavras. Foi uma live bem explicativa para quem não entendia, para quem entendia para manter alguma posição ou que tem. E obrigado também por ter aceitado. Obrigado mais uma vez a Isabeli por ter feito essa ponte entre eu e você. E eu tenho esse quadro Estufa Rede. Estufa Rede é o seguinte: você vai falar o que você quiser no Estufa Rede, para quem você tiver vontade. Então, assim, estufa a rede, Carla. Índia. Cara, eu estufo a rede para as mulheres do meu país, que a gente lute, porque como eu falei, o futebol feminino, e a Gabi falou na live do Quartou, tá? Que tá aqui me vendo, um beijo, pessoal do Quartou. Nós somos resistência, nós somos, antes mesmo de saber que somos, esses dias eu vi uma live da atleta PP, ela sofre preconceito mesmo na sociedade, mesmo em 2020, mesmo ela com 11 aninhos. Então, estufa a rede para essas mulheres que não deixam a peteca cair, não só no futebol feminino, mas no seu ambiente, no seu dia a dia, que são guerreiras, são lutadoras, que estão tentando fazer com que a nossa sociedade seja um pouco mais justa. E também deixar um adendo aqui, um aplauso para os meus amigos negros que têm sofrido preconceito, a gente tem acompanhado isso nos Estados Unidos, mas isso acontece todo dia dentro do nosso país. Eu tenho levantado isso nas minhas redes sociais, inclusive, que eu estou aqui, eu moro num lugar bom do Rio de Janeiro, eu estou dentro da minha casa, e aqui dentro da minha casa o meu único medo é a Covid-19. E a pessoa que mora na favela, principalmente se ela é pobre, se ela é negra, o medo dela é não morrer exatamente pelo próprio sistema, porque o sistema hoje sobe morro e mata negro, pobre, favelado. Então, estufa a rede para as mulheres, todas as mulheres, principalmente essas que hoje conseguem se impor e levantar bandeiras, e para os meus amigos negros, força, estamos juntos nessa briga aí. E eu só queria falar mais uma coisinha. A gente está falando de características, a gente falou sobre características e tem muitas características diferentes de mulher e homem. Uma delas também eu até falei um pouquinho, que é a relação quadril, então a gente vai ver mais lesão de LCA em mulheres do que homens. Isso tem a ver com a questão do nosso quadril, isso também pode ter a ver com uma questão hormonal, da questão do ciclo menstrual, é possível. Eu só gostaria de deixar claro aqui para os profissionais que pretendem trabalhar com futebol feminino e para as pessoas que jogam ou trabalham com futebol feminino, que a gente nunca pode pegar essas questões e fazer de muleta. Durante a Copa do Mundo,
durante a Copa do Mundo não, antes um pouco da Olimpíada, teve uma lesão de uma jogadora da seleção brasileira, a Letinha, e eu comentei sobre a lesão no meu Twitter, e já começaram a falar de ciclo menstrual, ciclo menstrual, ciclo menstrual. Eu falei, cara, vocês já pegaram o telefone, ligaram para a Letícia e perguntaram que período do ciclo menstrual elas estavam? Porque a gente não pode usar as coisas como desculpa, como muleta. Não é porque ciclo menstrual interfere que todas as lesões vão ser por causa de ciclo menstrual. Não é porque o ângulo do meu joelho com o meu quadril interfere que todas as lesões vão ser por causa disso. Quem trabalha com mulher já sabe dessas limitações, então trabalhem a fundo essas questões, trabalhem de verdade, estudem, coloquem a ciência na prática, mulheres também que jogam se interessem para saber quais são essas diferenças de vocês, porque foi o que o Ricardo falou ontem, tática é tática, futebol é futebol, então tem muita coisa igual e as coisas que são diferentes, elas merecem ser trabalhadas, respeitadas e enfrentadas por grandes profissionais. Então eu só não gostaria que fosse usado de muleta questões corporais e questões de ciclo menstrual para justificar mau trabalho dentro de futebol feminino. Inclusive maus trabalhos táticos e técnicos também. Então espero que cada vez nossa modalidade esteja cercada de bons profissionais, de boas atletas para a gente andar junto aí, mesmo com essas diferençazinhas que a gente tem entre homens e mulheres. Para quem não sabe, LCA é ligamento do cruzado anterior, tá, gente? Tem muita gente ligamento que não conhece, do joelho aí. Lá. Eu tenho duas cirurgias. Eu tenho duas cirurgias dessa daí. Tem. Uma, na verdade, né? A outra foi porque a primeira não deu certo e teve que refazer. Gente, obrigado aí a todos. Obrigado a Carla mais uma vez. Quem quiser ouvir essa e até outras entrevistas, que assista lá no FS Clube, que é no canal no YouTube. E também entre nas redes sociais. Quem não conhece a Carla Índia, entra nas redes sociais dela, começa a segui-la. Quem não conhece a minha também, o FS Clube, entra lá, nos siga. A gente está sempre colocando coisas importantes, se posicionando no mercado, se posicionando no meio do esporte, do futebol, no meu caso do fitness também. E, mais uma vez, obrigado aí. Manda um abraço para todo mundo, Índia. Obrigada a você, Fábio, pelo espaço, pelo interesse. Obrigada por ter insistido, mesmo diante de alguns nãos que você tomou de alguns profissionais. Obrigado por estar cedendo esse espaço. Pessoal que acompanhou comigo aqui, Leti, vamos almoçar. Já está na hora de almoçar para mais tarde a gente fazer o ioiô. Meus atletas, Lu, mãe de atleta minha que me dá super força, obrigada. Tá, um beijo para vocês, meus amigos aqui que estão me vendo até agora. Ângelo, aprendi muito com você. Diário Feminino, obrigada por tudo que você faz pelo futebol feminino. Se eu ficar pessoal do Estrela Nova também, Estrela Nova, falando, que estava ontem. Você fez um convite, que bom que você fez um convite. Essas pessoas que trabalham mais que no anonimato, você não conseguiu os grandes do patamar do feminino, cara, vai com esse pessoal que trabalha mais no anonimato, que eles têm muito para dizer, muito para ensinar. Rocco. Gente, se eu citar todo mundo aqui, muito obrigada, todo mundo que está aqui. Dizer para as minhas amigas que eu estou morrendo de saudade, mas é necessário, a gente está nesse momento de reclusão em casa. Um beijo para todo mundo. Consciência aí social, gente. Vamos lavar a mão, álcool em gel. Quem pode, fica em casa. Avisar aí que a sua mãe viu a live toda, sua mãe. Cara, minha mãe me cobra muito, porque eu não boto ela não coloco ela para ver as lives, mas eu acho que a Leti hoje colocou para ela ver. Obrigada. Mãe, você é o meu maior exemplo, minha maior incentivadora. Se eu falar mais, eu vou me emocionar. Um beijo, te amo. Um beijo, povo. Você é de onde? Você é do Rio mesmo? Você é de onde, Carla? Eu sou do Rio de Janeiro, não parece, né? Essa cara indígena aqui não parece, mas eu sou carioca da gema. Legal, a minha mãe tem sangue nordestino, né? E eu tenho esse sangue nordestino arretado na veia, acho que já dá para perceber. Minha mãe é do Rio Grande do Norte e o meu pai é do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, nascida na Tijuca, moro no Alto da Boa Vista. Então, gostaria até de dizer para as pessoas que pretendem estudar, que eu não tenho condição. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou filha de empregada doméstica e de porteiros. Meus pais, eles escrevem porque eles aprenderam a ler naquele comecinho da escola ali. E eles me deram todo o apoio, toda a força para eu poder estudar, para eu ser o que eu sou hoje. Então, queria dizer que eu devo tudo aos meus pais. Muita gente fala, você mora no Alto da Boa Vista, mora bem. Cara, eu moro aqui porque meu pai trabalha aqui, eu não tenho a menor vergonha, o menor problema de falar. Eu venho de uma família que teve muita dificuldade
E eu gostaria muito de agradecer minha mãe por ela não ter deixado eu sofrer nada do que ela já passou na vida dela, e meu pai também. Por eu ter sido uma criança feliz, por eu ter sido uma adolescente que tinha basicamente tudo que eu queria, e por eles terem me incentivado tanto no esporte quanto na educação. Então, tudo que eu sou hoje eu devo aos meus pais, e nada precisa de muito dinheiro, não, porque a gente nunca teve muito. Então, se você tiver grandes exemplos e grandes apoios, você chega onde você quiser. Valeu, gente! Valeu, abraço. Obrigadão mais uma vez e Um fica na beijo! paz. Fiquem com Deus. Bom domingo! Tchau, gente. Obrigado vocês também. Bom almoço.